E eles, aproveitando isso que você falou do Rio de Janeiro, que você gostava muito, que você tinha o... Como é que você vê essa situação do Rio de Janeiro com a polícia, com... Um problema grande. Problema que existe um laço de muitos políticos com os bandidos. Eu lembro na minha época que eu estava lá, governador era Leonel Brizola. Lembra dele? Sim. Não sei se tu sabe, tinha um diretor, chamava Nilo Batista. Sim. Era diretor de polícia. Nilo Batista, secretário de polícia. Da segurança. Segurança. Na época prenderam o Escobar, não sei se tu sabe, na região dos lagos, tu sabe? O Escobar foragido veio no Brasil. Extorquiram ele. E os amigos bandidos com Brizola, com todos eles aí, deixaram sair, entende? Aí cresceram muitas companhias, cresceu o Comando Vermelho que começou com Escadinha, como 17 de novembro aqui, como 17 de novembro. Por exemplo, Robin Hood, sim. Vou roubar para ajudar os pobres, favelado, vou ajudar, não sei o quê. Até hoje ajudam os favelados, mas para quê? Porque os favelados dão suporte a eles, esconde eles em muita favela. E esse caso cresceu, pegou mal, porque entrou as drogas no meio, e cresceu, agora virou um exército, virou grandes bandidos. Uma complicação. Uma complicação, e o governo sempre estava omisso, estava por trás. E existe um problema, governo federal com o governo... Eu vi outro dia a declaração do Lula, pensei que era... Esquece. Pensei que era com criação artificial. E ele falou, eu não vou mandar o exército entrar nas favelas, porque os traficantes são vítimas dos usuários. Isso não existe. É loucura. Expliquei no parlamento aqui, grego, o que está dizendo, e eles não acreditam que ele falou isso. Então, quando tu vê que o Brasil tirou eles fora, o negócio da Petrobras era uma grande bandidagem. Toda essa história com o juiz Moro, com o delegado que prendeu, era verdade. Faziam sacanagem, Odebrecht, as companhias, todas elas, suborno, dinheiro. Suborno. Quando tu vê que foram presos, aconteceu tudo isso, e depois veio mesmo o presidente, era Dilma na época, mas é a mesma turma. Volta a ser presidente e condena o Bolsonaro, coitado do Bolsonaro. Se eu fosse Bolsonaro, eu caçava todos esses. Eu limpava o Brasil. Bolsonaro ficou também recuado. Um pouco recuado. Ficou recuado. Deu o Covid na época que deu, isso pegou mal, porque ele não podia agir. Ele não podia fazer muita coisa. Não podia. Entende? Aproveitaram os outros, porque nos estados do PT tinha mortes de Covid, supostamente. Não, agora já estão aparecendo que todo mundo não se fazia o exame de corpo de delito. Quem que morria era Covid. Os caras botaram Covid. O governador do Amazonas, na época, abriu um monte de buracos para enterrar, supostamente. Os caras usaram, mas vamos... E o Bolsonaro está condenado, não está? Com 27 anos. Eu não sei se está, se não está, eu sei que vai acontecer alguma coisa que está parecendo alguma coisa grave. E o problema do Brasil, qual é? Supremo Tribunal Federal e os juízes, porque são vitalícios, entrou a esquerda, colocou naquela época, plantou, colocou eles, e foram eles que deram habeas corpus para Lula. O Lula não podia se candidatar, porque com a lei brasileira, com a Constituição dela, quando foi condenado, não podia se candidatar. Agora está falando político, Yanis Conte, que sabe das leis. Deram para ele o direito de se candidatar. Para mim, a eleição foi roubada, aquela eleição com sistemas mecânicos. Não precisa de achar, não é questão de achar, já está aprovado já. E a USAID... Os bandidos se movimentaram muito e colocaram toda a favela a votar no Lula. Cada um estava com a arma perto. Pô, teve festa nos presídios, pô. Isso aí já te diz tudo. É vergonhoso isso. Entendeu? E é uma coisa que eu não consigo entender ainda no Brasil. Como é que uma pessoa que está privada dos seus direitos, como é que ela vai votar? Por que ela vai votar? Se é uma pessoa que ela não está apta a votar, se ela está cerceada dos direitos dela.
E um dos direitos dela é como é que ela tem o direito de votar? Nunca consegui entender isso. O problema, então, é que não existe vontade dos políticos acabar com isso, que está muito dinheiro. E agora me falavam, recebemos visitas de políticos brasileiros. Mês passado, 2 meses atrás, tinha o Donizete, que era prefeito de Campinas, ele é deputado e inclusive nos convidou o governo brasileiro. Final do mês eu vou a Brasília, porque estamos inaugurando o Dia do Imigrante Grego. É feriado nacional no Brasil. Porque o Brasil tem raízes com imigrantes gregos. Ministros, o primeiro que explorou borracha no Amazonas era grego, muitos gregos. Legal. E nos convidou para ir, esse senhor deputado, e nos fala que acontece na verdade assim. E eu vi que realmente ele é uma pessoa séria, boa, se preocupa por o Brasil e fala que eles têm a mão atada, porque o Brasil, como funciona com os estados, mesmo se o governo federal quer, tem que brigar com o governo do estado. É complicado. Tu vê que está brigando agora ao contrário. Chamou o Castro, o governador do Rio, a PM, o BOP, para entrar nas favelas. E chegou o governo federal para colocar ele na prisão, para fazer impeachment. Foi até o Alexandre de Moraes. Olha, o que tem que fazer o presidente do Supremo Tribunal Federal foi fazer o que no Rio? Esse cara, eu te falei que então, é presidente ou presidenta? É uma mulher, eu acho que é, né? Mas o que o governador fez era bom. Agora, tem que ser bem feito. Tem que fazer em toda a favela, para dar o exemplo que vai acontecer. Porque esses bandidos nas favelas atraem os meninos. Os meninos não pensam, com 10 anos, 12 anos, gostam de carregar um fuzil. Se sente 35 anos. Aí isso tem que acabar. E tem que educar esses meninos. Levar eles nas escolas. Tem que expulsar os bandidos e educar os meninos. É um trabalho de formiguinha. Vai demorar anos. Como levaram anos para eles tomarem esse espaço, vai levar anos para a gente recuperar isso aí. Sabe qual é um outro problema que está passando aqui também? Um grande problema, como aqui são as MICO, são os NGOs, as organizações não governamentais. Porque esses vagabundos disfarçados entram como fazer trabalho social nas favelas. Isso aí a gente vai te trazer aqui para a gente falar disso, porque, Iana, se eles são mesmo, querem ajudar, querem não sei o quê, por que eles estão na Amazônia e não no Nordeste? Tem 10 MICO, organizações não governamentais, no Nordeste e 5 mil no Amazônia. Por quê? Tu sabe que os bandidos agora chegaram na Amazônia? Disso? Você sabe disso? Não, eu sei que tem muita gente na Amazônia, mas os números eu não sei. A diferença ganha dinheiro também de governos. Não, e tem muita coisa rica aqui, tem muita ouro, tem diamantes. Ouro, tem umas outras coisas, não é? Há terras raras, que são o que falam. Mas deixa isso para lá, Yannis, a gente fala disso depois. O importante aqui agora é saber como que você entrou no futebol. Ok, deixa eu acabar com essa história de política. Para mim, essas pessoas do BOP, porque o Brasil tem 3 polícias, 4. O BOP, apesar que é militar, eu considero separada da PM. A outra PM tem muita corrupção. O BOP não tem corrupção. Tem pessoas dignas, bem treinadas. Para mim, a melhor polícia no mundo, polícia que está em guerra todo dia, tem que deixar essa polícia trabalhar. Civil, tem também vagabundos, tem muita gente boa. Federal é mais decente, mais educado, não sei o que é. Mas deixa o BOP limpar as favelas, limpar. Se acabar esse comando vermelho que está agora dominando o Brasil todo, está dominando o Brasil todo. O Brasil vai acabar se não terminar isso. Vai acabar. Vai terminar, o Brasil vai terminar como país. Não vai, ninguém vai querer investir. Existem grandes medos nas empresas. Eu vejo o que eu falo. Tem companhias que estão se retirando. E tem um problema, principalmente no Rio de Janeiro, que são as milícias também agora.
Milícias que disfarçadas também. Bandidos são disfarçados. bandidos, são bandidos que... Mas vamos na pergunta então. Não sei quanto tempo temos mais para saber não ficar... Não, temos tempo não tem problema, tempo mas bastante. só que vamos entrar num assunto que é agradável, porque esse negócio de Brasil, pô, nem eles lá não estão... Deixa a gente triste. Deixa a gente triste, entendeu? E nós estamos aqui para dar risada. Você está bem aqui. Eu tô aqui. Como foi a tua entrada pro... Então, como conheci essas pessoas aí todas, eu gostava de futebol, eu frequentava Maracanã, eu ia nas Copas do Mundo, não sei o quê. E eu vi que o negócio que... Olha, na época do Calçada, o Vasco vendeu o Romário no PSV. E eu tinha um amigo que tratava as contas dos jogadores do Banco Itaú, chamava Cardoso, André Cardoso. Não sei se está vivo hoje, ele virou empresário de futebol. Esse André Cardoso virou empresário de futebol. Era empresário do Luizinho, do Pedrinho, André depois, Cardoso. Então, do Beto. Aí esse André Cardoso foi com o Romário na Holanda. Aí na época não existia agentes FIFA oficiais, em 96, quando era. Era o começo. da E coisa. chegou com o Romário na PSV, deram um cheque, eu lembro, eu estava na escritura do Calçada, 6 milhões de dólares. Aí para ele cortaram um cheque de 600 mil dólares. Pensava que era empresário dele. E era, porque falava inglês, era o cara do banco que o Calçada mandou acompanhar o jogador para falar inglês. Aí ele pegou, chegou, se demite do banco quando volta e vira empresário. Aí ele me fala, pô, Gianni, esse dinheiro não vou ganhar nunca. Eu falei, vem cá, eu com os navios lutando, ganho um mês, outro mês a estiva não trabalha bem, eu perco 600 mil para ganhar um ano, pode ganhar, pode não ganhar. Esse ganhou num dia. Sem saber. E eu começo, conhecia todos esses jogadores que eu te falei, tentando levar jogadores da Europa, que existia poucas pessoas. A mim me chamava muitos clubes da Europa perguntar para o Bétega me chamou da Itália para ver o negócio da Atirson. Então, e não tinha como hoje internet para ver os jogos e tal. Estava no começo. Pensa que na Uruguai dominava Paco Casal, E na Argentina dominava 2 ou 3, Chester Piller, que era esse gordo com cabelo caracolado, que era do Maradona. Que levou no Napoli. E era mais 2. Tinha um brasileiro muito famoso, o Juan Figuer. Juan Figuer no Brasil. É uruguaio. É uruguaio ele? Sim, mas ele trabalhava no Brasil. Dominava a Alemanha, por exemplo, o Juan Figuer. Todo. Que o Júlio César, todos que foram com o Juan Figuer. E era uma época também que o dinheiro estava vivo. Não tinha bancos, não tinha. Tu chegava lá, abria uma mala, era aquele outro que pintava o cabelo, como que era no Rio? Que era um cabelo loiro. Jogador? Empresário. Ah, empresário. Que era com o Flamengo junto. O... Que foi... Era colado com o presidente do Flamengo, o Elal, que era colado com o Elal. Como é que era o nome dele? Não era lembro. com o Elal. Tu sabe quem é? Eu sei quem é. Que uma vez abri uma mala, eu estava num hotel na Europa, chegou para fazer uma transferência. Um louro. E abriu a mala por engano e caiu um monte de tintas de cabelo no chão. E era aquele... Tinha um escritório na Barra da Tijuca. O escritório dele estava na Barra. Eu sei que ele era colado com o Elal, com o presidente do Flamengo. Ele fez um time do Flamengo. Assim que o Elal entrou no Flamengo, ele assumiu um posto no Elal. Dá uma olhada aí, Mas estava Rafael. poucos. Era o Hélio empresário Viana. da época do Elal. Era Hélio Viana, eu acho que era com o Pelé. Não, o Hélio Viana era do rádio, não era? Do rádio, o Hélio Viana? O Hélio Viana era assessor do Pelé. Com o Pepito. Quem brigou com ele depois. Com o Pepito. O braço direito do Pelé era o Pepito, o cara que andava com ele. Antes era Hélio Viana, com quem o Pelé foi aos Estados Unidos, estava lá, era Hélio Viana. Eram poucos. Em Colômbia, que eu conheci, era um só. Depois a FIFA fez as licenças. Como é que era o nome daquele cara
que levou o Maradona, que levou o Careca, que levou o Pelé. Léo Rabelo era o empresário. Léo Rabelo, já vimos aqui, rapaz. Léo Rabelo. Eu tenho boa memória. E o empresário, o italiano era o Branconi. Giovanni Branchini. Se tu escutar a história desse cara, esse cara ficou era do boxe. uma semana na frente da casa do Careca, em São Paulo. O Branchini era famoso. Uma semana pedindo para falar com ele, e o Careca não dava atenção. Pelo pai dele. O pai dele era o empresário na Europa, todos profissionais do boxe. Fez jogos com Cassius Clay, Muhammad Ali, e o filho entrou no futebol. E ele levou Ronaldo. Era Reinaldo Pita, Alessandro Martins. O Pita também. Esses são da época, mas esses já são da época do Ronaldo, já tinha um empresário. Já estava mais. O Elal, o Branchini. Foi o começo de tudo. No final, e esses caras devem ter pego muito dinheiro, hein, Yannis? Putz grilo. O Reinaldo e o Alessandro Martins ganharam muito dinheiro com o Ronaldo. Muito dinheiro com o Ronaldo, né? Porque não ganharam só com o Ronaldo, ganharam com a Nike. O Ronaldo era o primeiro jogador que a Nike pegou de futebol. Na época não tinha jogadores de futebol. E eu vou te falar a história porque eu estava na frente com isso. Diretor da Nike no Brasil era o depois presidente do Barcelona. Ok. E o presidente do Barcelona era diretor da Nike geral no mundo, no futebol, e vivia no Brasil. E que foi preso depois. Então, ele tinha um garoto que morava no Brasil também, do Barcelona. Está ainda no Barcelona, o assistente dele. E esqueci o nome deles agora. Meu amigo, o presidente esse. E foi preso. Foi. Aí ele fez o contrato. Lá não sei o que, lá Porta. La Porta é agora, não. Era meu amigo, cara, eu esqueci o nome. Que ele tinha sido diretor-geral da Nike no Brasil. E ele fez o contrato com o Ronaldo vitalício. Contrato na vida toda. O Ronaldo parava o futebol e ele teria contrato, recebendo a metade do que recebia quando jogava. Aí desse contrato, a metade pegava Reinaldo Pita e Alessandro Martins. Aí eles criaram a R9, a marca R9. Eu fui na boate que lançaram em Ipanema na época a R9. E depois entrou outros jogadores com a Nike, mas o Ronaldo era o primeiro e quem mais pegou dinheiro com a Nike na época, dinheiro que valia muito. O negócio é que você já estava dentro do pessoal do esporte e do futebol. Você tinha... Porque é aquilo que o Cleiton falou. O pessoal de poder e de dinheiro são os que comandam tudo. Comandam o futebol, comandam a Fórmula 1, comandam o atletismo, comandam o tênis. Quem é o presidente de um clube de tênis em Recife? Os caras que têm dinheiro, pô. Olha, na época, o Ferrer, que é meu amigo, como entramos na Europa na época do Atkinson, era muito amigo do presidente da Lazio, do dono da Lazio na época. Que ele tinha, foi preso também ele, que ele tinha uma fábrica de espaguete no Brasil. Tu lembra a fábrica que pomodoro, tomates, não sei o que. Aí fizeram com o Ferrer a Lazio em 98. Com todos os jogadores de La Penha foi lá também, foram todos a melhor Lazio que foi. Mas você já tinha saído da parte era Cragnotti, lembra do Cragnotti? Aí ele deu à nossa disposição um avião dele e a gente andava na América do Sul para ver jogadores. Levou Salas, Zamorano, que levou um outro empresário, amigo nosso, Fioranelli, que vivia ele era dono do Lugano, Sengalen, do Lugano. Aí fomos, sabe aonde? No pré-olímpico, que estava, não era Maringá, no Paraná, pré-olímpico. E era todos os jogadores... Ali perto de Maringá? Sim. Londrina... Pré-olímpico de Londrina. A gente viajava com o avião do Cragnotti. Cragnotti era dono de uma companhia no Brasil que tinha 40 mil empregados.
Aí conheci Brunoro também, que era representante da Parmalat. Da Parmalat, lá no Palmeiras. E jogava lá Zinho, jogava todos eles do Palmeiras. Mazinho, O Brunoro, Edmundo. O Brunoro estava também na Fórmula 1. Era Fórmula 1, que era Parmalat, e era o Palmeiras. Era época de muito dinheiro. Era o Parma, Palmeiras e Fórmula 1. Uhum. Que era uma... não lembro qual que era a empresa da Fórmula 1, mas eu lembro, eu acho que, não sei se era... Parmalat. Era Parmalat? a Fórmula 1, sim, sim. Mas era Parmalat mesmo? Não era o patrocínio? Não, Parmalat. Não era Parmalat. Mas você fazia ainda... Como era a McLaren, era Parmalat. Sim, entendi. Você fazia ainda a parte do escritório lá no Rio, ou você já tinha deixado isso e entrou direto no futebol? Não, tinha um escritório Tinha um também. escritório também. Mas com futebol eu ganhava um dinheiro bom, hein? Mas aí não deixou o escritório e fazia mais o futebol, viajava? Sim, mas eu gostava mais de futebol, por isso. E a loucura essa de assumir um time com muitas dívidas, com muito problema. Sabe que assumimos no Brasil americano também. Lá em Campos, de Campos. Não sabia. Não sabia? Não, essa eu não sabia. O Caixa d'Água? O Eduardo Viana, Caixa d'Água, era nosso amigo. Aí ele me falou, eu quero uma ajuda de vocês, que assume o americano. Eu falei, pô, americano estava na primeira do Carioca. Aí minha família, eu falo, a mulher que é a primeira, era de Macaé. Macaé, Campos, é perto. Do lado. Eu falei, ok, vamos ver, vou ver um jogo do americano. Eu fui ver um jogo americano, América, eu acho, o americano Laria. Tinha 10 mil pessoas no estádio. Falei para o Ferre, pô, esse time é um estádio de 20 mil pessoas, o time levava a gente no estádio. Vamos pegar esse time para ver se a gente dá. Aí fomos pegar um tempo, fizemos uma festa lá, numa churrascaria na Barra da Tijuca, com a Caixa d'Água, com todos eles. E a diretoria, ele tinha um presidente que ele fingia que queria, mas não queria sair de lá. Era jornalista, não lembro. Aí, por final, ficamos um mês tentando trazer negócios, dinheiro, não sei, levar jogadores para fora. Aí ele enterrou o negócio e saímos. E foi a época que levamos o Juninho na Europa, o Juninho pernambucano. Pro Lyon? Escuta como eu vou te falar a história. Aí chega outubro, novembro, ele fica livre. Lembra a época que os clubes não aceitavam que era livre. Não existia nem a Lei Pelé, entrava. Aí o Juninho me falou, ele morava no Alfa Bar. Ele me falou, olha, Yannis era amigo do Felipe, do Vasco, que todo mundo. Aí ele me falou, quero você e Ferrer, me leva para fora. Não tinha empresário, ninguém. Levamos mulher, filha, pequena, filha, né? E pegamos um avião e fomos. O Vasco, Eurico Miranda brigava com todo mundo, sequestraram o Juninho, tinha terminado. Aí fomos para Portugal. Chegamos em Portugal 15 dias com quem? Quem é o maior empresário de Portugal? Mendes. Na época não era. Na época trabalhava em banco também. Na época, O Mendes trabalhava Jorge em banco. Mendes, Jorge Mendes também trabalhava tinha em um banco. barzinho também. Na época tinha 2 jogadores, 2 paraguaios no Porto. Denis Caniza, Carlos Paredes. O Juninho, fomos com o empresário, como é que fala? O português. Jorge Mendes. Jorge Mendes. Ele tinha, lembro, um BMW na época, chegou a pegar a gente no aeroporto. Ele falou, vamos levar no Porto. Na época era amigo do filho do presidente, mas não era sócio como depois, da Costa. Pinto da Costa. Sim. Aí fui ver um jogo, fomos lá na arquibancada com o Juninho, não sei o quê. Ele falou, Juninho, e aí, vamos fechar? Ele falou, amanhã vamos no Benfica. Não sei que negociação ele fez, fomos lá em Lisboa. Chegamos lá no presidente, tinha um hotel, chamava Vilarinho o presidente. Era o presidente do Benfica. O anterior presidente era foragido no Brasil, eu conheci o Copacabana Palace, com Ferreira também. Fugiu com dinheiro, não sabe, que caçava ele.
Aí o Vilarinho era gente boa, com barbicha aqui. Ele falava para o Juninho, e você é bom jogador? O Juninho falou, pô, não me conhece, sabe jogar bem? Ele falava, o Mendes falava, bate falta bem, pô, é bom jogador, pega... E quanto dinheiro quer? Lembro que queria 700 mil dólares por ano, na época. É muito dinheiro, ele falava, 300 mil, né? 300 eu ganhava no Vasco, eu tinha a oportunidade de... aqui, vamos, saímos, outro dia voltamos, esperamos, não sei se alguém fala com o Mendes, ele vai lembrar, o Mendes, que hoje os presidentes esperam fora dele, esperávamos 2 horas fora do escritório dele, assim. Aí não deu certo, aí vamos para o hotel, ficamos 15 dias, chegava o Natal. Aí ele falou, estou cansado, a mulher estava lá, tem que resolver. Aí outro dia ligamos para ele e desapareceu. Onde está o Juninho? Desapareceu. Pô, mas onde desapareceu? Aí ligou para ele o Rivaldo que estava no Barcelona. Eu vi o que aconteceu, que o Juninho nos chamou. Aí ele tinha um amigo, o Rivaldo, que era representante do Canal Plus no Brasil, francês. Aí ele conhecia todo jogador brasileiro, inclusive Canal Plus pagava jogador brasileiro e levava nos clubes. Aí ele levou para o Lyon e perdemos a oportunidade. Levamos lá, ficamos 15 dias, aí o presidente não quis pagar os 700 Aí mil. depois de um tempo eu vi esse presidente, não estava mais presidente, falei, Larinho, tu lembra, o Juninho estourava lá no Lyon, tu lembra? Ele me falou, mas eu mesmo, Juninho. Eu falei, não, é outro. É outro. E diz mais aí, como é que foi essa loucura de assumir um time problemático, um time com muitas dívidas, e na segunda divisão? O Ares. É. Isso eu assumi quando subiu. Na segunda eu assistia de perto para ver como é. Você estava lá? Mas não estava na minha não mão. estava na direção? Não. Aí quando terminou... Mas você tinha jogadores lá no Ares? Sim. Nacho Garcia, tinha vários. Não, mas na segunda divisão você tinha jogador. o Sanjurjo era jogador teu também. Sanjurjo, Cáceres. O treinador, esse centroavante que era do Olympiacos, como é que era o nome dele? Como é o nome dele? O treinador da antiga, que foi o que subiu o time, como é que é o nome dele? Anastópolis. Anastópolis. E eu lembro de você no banco, pô. Eu acho que foi o último jogo quando vocês ganharam. Que eu fui, eu caí. Porra, foi uma das maiores festas que eu vi no Haidari, no Regalho. Aqui ou em Salônica, com 30? Foi em Salônica, lá com 25 mil pessoas, com Kerkera. 25 mil pessoas, pô. Quando subiu da segunda para a primeira. Aí, olha, no campo, naquele jogo, estava Mazinho, eu trouxe ele. Em Barcelona, o pai do Tiago Alcântara, sabe Mazinho? Sim. Que adorava. Mazinho, Ferrer, e me falaram, olha, meu amigo, esse clube tem possibilidades, tem capacidade. Vamos pegar e vamos transformar. Imagine. O clube na segunda não trocava um passe. Aí ele falou, vamos de Scord, era o presidente, não quero falar o nome dele, na época, vamos fazer um clube em motivo latino. Só. Se for possível, não coloco um grego. Aí eu trago jogadores do Barcelona, Calvo, Cavito, o Paulo Costa estava. O boliviano, como é que é o nome dele? Nacho Garcia. Que jogador. Os brasileiros lá. Eu faço uma associação com o Assis, o irmão do Ronaldinho. E eu trago 5 jogadores do Porto Alegre, que tinha um clube, lembra? Que era Tuta, Tinga, lembro. Belém. Muita gente boa, bom jogador. Siston. E o Siston era dele. Não lembro. E um que era centroavante. O Neto veio depois. O Neto veio depois, eu fui ver outro jogador, eu vi o Neto e levei ele, com o Ronaldo Guiaro. Aí fizemos um time, primeiro ano na primeira, terminamos 3º lugar. Classificamos para a Europa. O time era bom. O treinador era o Hoyos, Guilherme Hoyos. O Hoyos, né? Ganhamos com o Hoyos. Ganhamos do Saragossa. Manchester City, dentro, Atlético Madrid. Não, depois era outro. Depois foi. O Saragossa ganhamos, perdemos 2-1 em Saragossa, e o Saragossa tinha Ricardo Oliveira, tinha Almeida,
tinha Milito, Diego Milito, tinha D'Alessandro. Porra, era um time máximo. Sim, Era o melhor time da Espanha Sim, sim. naquela época. Jogava a melhor bola da Espanha. E classificamos, entramos na chave, no Aí eu grupo. lembro, eu tava em Larissa. Primeira rodada, eu acho, jogamos contra o Ares. 1-1. Pô, 1-1, mas a gente não viu a bola. Os Teve, caras passaram. Não, o time era bom, pô. O time era bom. teve O Mátio Garcia, quando ele se espeitou lá com aquele do Eu acho que palco, você como é que marcou o gol, ou não? Eu não lembro. Não lembro se eu fiz o gol ou não, não lembro. Eu acho que você fez o gol. É, E teve pode ser. briga com nossa torcida lá depois. Em eu Larissa, lembro. eu lembro que foi a primeira rodada, foi lá. E assim, a gente esperava. Porque o Ares tava- O Ares não vai vir muito bem. Nossa. E Eles velocidade vieram do com Ravito. velocidade muito, matou a gente. Porra, era um time máximo. E o nosso time era bom, não era ruim. O Ares. Mas sabe que eu fazia na pré-temporada? Eu queria só jogo com times grandes. Fizemos pré-temporada Paris Saint-Germain, Toulouse, fora, Lyon, Marseille e Fiorentina. E em todo jogo éramos melhor que eles. Em todo jogo. Jogamos contra Cissé, estava no Marseille. Eu tinha emprestado o Eto'o, o irmão do Eto'o. Eu tinha pego, lembra um pequeno o Eto'o? Não. O irmão dele. Era bom jogador, mas aí no jogo com o Marseille ele brigou com o Cissé. Aí ele foi dar um soco no Cissé. Você falou, cala a boca, cara. E ele falou, merda, meu irmão ganha muito mais que você, não sei o que. Ele é um garoto. Aí éramos um time bom. Jogamos depois com Braga nos grupos, com Estrela Vermelha ganhamos 3-0 com gol de Koke e Bayern Munique. O Coque era bom jogador. Bom também. jogador. Agora, quer saber Onde é que tu arrumou no o jogo Coque? com Bayern Munique, eu vou te falar o que aconteceu.